Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Bárbara Rubinho, eu sou diretora da Bright Strategies, uma consultoria especializada em regulação para o setor elétrico, e vou acompanhar vocês no episódio 5 do Greener Talks. Esse episódio de hoje, que é o mais legal da série, a gente vai falar sobre regulação da geração distribuída. E ele só é possível porque a gente tem um grupo de patrocinadores a quem eu queria agradecer agora. Bem, gente, o que a gente vai abordar aqui hoje? A gente vai falar de 4 temas. Primeiro, a gente vai fazer um histórico de todas as resoluções normativas que moldaram esse setor que a gente tanto gosta, que é o setor de geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica. Depois, a gente vai falar um pouco sobre um tema que sempre gera dúvida, o CONFAS e a incidência de ICMS na energia produzida pelo cidadão que decide ser um micro ou mini gerador. O terceiro tema que a gente vai falar é um tema que também está super atual, mas que pouca gente ainda conhece, tarifa branca. E aí, por fim, como a gente está num setor e num país em que tudo muda, a gente vai falar um pouco sobre o futuro que está aí à frente, que está esperando um pouco a gente, o processo de revisão pela qual a Resolução Normativa 482 está passando nesse exato momento em que a gente está assistindo o vídeo. Então vamos começar. Bem, quando a gente fala da regulação para o setor elétrico e sobretudo para a geração distribuída, a gente tem um marco regulatório super importante que a gente precisa conhecer, que é a Resolução 482. Essa resolução já passou por 3 processos de alteração e está passando por um novo agora. Desses 3 processos, 2 eu costumo dizer que foram extraordinários, ou seja, eles não estavam previstos no calendário da Agência Nacional de Energia Elétrica desde o começo, e um processo foi ordinário, um processo que a gente já sabia que ia acontecer, um processo que a gente já estava esperando. O primeiro processo que a gente teve foi, então, a própria vinda da Resolução 482. Foi um processo que começou em 2011, passou por várias audiências públicas e foi concluído em abril de 2012 com a entrada em vigor, o começo da efetividade da resolução previsto para dezembro do mesmo ano, de 2012. O que essa resolução trouxe para a gente? Foi ela que permitiu para o brasileiro gerar a própria energia. Então, ela estabeleceu o que a gente chama de net metering. O que é isso? É o sistema de medição líquida. No Brasil, diferente do que a gente tem em outros países do mundo, como por exemplo a Alemanha, o cidadão que gera a própria energia, ele não vende essa energia para a rede elétrica. Ele instala o seu sistema de micro e mini geração de qualquer fonte renovável. Esse sistema é conectado à rede da distribuidora de energia e ele gera uma energia. Ou ele vai consumir essa energia de forma imediata, quando tem simultaneidade, ou seja, ele está produzindo ao mesmo tempo em que ele está consumindo, ou ele vai injetar uma parcela dessa energia na rede. Quando ele injeta essa energia na rede, ele recebe essa energia de volta na forma de créditos na conta de luz dele. Mas em momento algum ele recebe dinheiro por isso, ou seja, essa energia não é vendida. Por isso que esse sistema se chama de net metering, a medição líquida, porque no final do mês a conta de luz dele vai ser igual ao que ele consumiu da rede elétrica, ou seja, ele puxou de energia, menos o que ele gerou de energia e injetou na rede da distribuidora. Foi a Resolução 482 de abril de 2012 que permitiu tudo isso. Essa resolução, quando ela veio, ela trazia para a gente alguns limites. Então, esse sistema só era possível para usinas de geração que tivessem até 1 mega de potência instalada. Além disso, toda vez que esse consumidor injetava créditos na rede da distribuidora, na rede elétrica, esses créditos eram válidos pelo período de 36 meses. Ou seja, uma vez que o crédito era computado, medido pela distribuidora, o consumidor tinha 36 meses para usar esse crédito. E se ele não usasse esse crédito nesse período, ele ia para o que a gente chama de modicidade tarifária, que é um dos princípios que guiam esse setor elétrico, que é o quê? Uma ação constante do Ministério de Minas e Energia de buscar que a tarifa elétrica do cidadão brasileiro seja módica, seja fácil de ser paga, confortável. O que a gente tem visto por aí, um pequeno parênteses, é que infelizmente a gente tem falhado em cumprir com este princípio. Não é à toa, que o próprio Ministério soltou um dado de que em 6 anos a tarifa de energia do cidadão subiu 499%. No mesmo ano em que a Resolução 482 foi promulgada, ela já sofreu um processo de alteração, que foi feito pela Resolução Normativa 517, que é de dezembro daquele ano. Qual era o objetivo da ANEEL com a Resolução 517? Não era criar nenhum tipo de mudança pesada no que tinha vindo em termos da regulação. Era somente esclarecer alguns pontos de dúvida que tinham ficado no texto original. Esclarecer, por exemplo, e esse esclarecimento foi um pedido do CONFAS, que é um órgão sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre qual era a natureza dessa relação, que era uma natureza de troca, que não havia em momento algum venda de energia. Por quê? Porque a gente sabe que essa classe de consumidores que podem participar do sistema de compensação de energia elétrica, o que a gente chama de consumidores cativos,
Né? Os consumidores cativos que estão nesse ambiente de contratação regulada, nós não podemos escolher de quem a gente compra a nossa energia. Quem compra a energia para a gente é o governo por meio dos leilões. E para esclarecer que esse sistema só se tratava de um sistema de troca, foi que a Resolução 517 veio. E aí a ANEEL aproveitou que essa resolução ia vir e trouxe algumas outras mudanças. Por exemplo, ela esclareceu que nas unidades consumidoras de baixa tensão, né, que eu costumo brincar que são consumidores gente como a gente, que consomem um pouco menos, o limite que você pode instalar um sistema para gerar a sua energia, ele está limitado à carga instalada da sua propriedade, ou seja, da unidade consumidora em que o sistema vai ser instalado. Por que a gente tem essa limitação? Porque o objetivo da agência não era, por exemplo, que a gente instalasse energia exatamente para ficar trocando por aí, e a gente sabe que a gente não pode instalar um sistema para vender. Então ela limitava isso, ou ela limita isso, na verdade, à necessidade de cada unidade consumidora para atender o seu consumo. E se você é um consumidor do grupo A, por exemplo, o limite do sistema que você pode instalar é a sua demanda contratada. Poxa, e se eu precisar de um sistema maior do que a minha demanda contratada para zerar o meu consumo de energia? Aí você vai ter que aumentar a sua demanda. E todas essas considerações têm que ser levadas em conta quando a viabilidade econômica do seu projeto está acontecendo. Depois da 517, a gente teve, em 2015, um processo de revisão vindo, que é o processo de revisão que eu costumo dizer que foi ordinário. Por quê? Porque ele já veio a partir de uma previsão que a ANEEL trouxe. Então, desde 2012, a gente já sabia que a resolução ia ser revisada em 2015. E a ANEEL colocou esse marco temporal exatamente para ter um período de 3 anos no qual ela avaliaria como é que o sistema estava indo, se o sistema estava progredindo, né? Bem, se as pessoas estavam adaptando, se as pessoas estavam aderindo ao sistema de compensação de energia elétrica ou se não. Se elas precisariam, né, se a ANEEL precisaria criar novas regulamentações, novas regras para estimular mais consumidores de energia a aderir a esse sistema. Então, em 2015, no comecinho de 2015, a gente começou a ter o processo de revisão. Esse processo tem algumas etapas que são definidas pelo regulamento da própria ANEEL, da própria agência. E aí, nessa revisão, a nova regulamentação, que é a 687, ela foi publicada em novembro de 2015 e ela trouxe mudanças extremamente importantes para garantir o crescimento desse setor. Que mudanças foram essas? Primeiramente, a gente ampliou os limites das usinas. Então, se lá em 2012, quando veio a Resolução 482, a gente só podia ter usinas de até 1 mega de potência instalada, a partir de 1º de março de 2016, que foi quando a Resolução 687 entrou em vigor, a gente passou a ter poder ter usinas de até 5 megas de potência instalada conectadas à rede elétrica. Ou seja, a gente permitiu que consumidores que tivessem um consumo maior também pudessem fazer parte desse sistema. E a gente sabe também que quanto maior a usina, até um determinado limite, mais barato também tende a ficar a instalação, porque a gente otimiza alguns custos. Então isso também foi benéfico para o consumidor. Além disso, a gente estendeu o período de duração desses créditos. Então, se antes o consumidor de energia tinha 36 meses para usar o crédito que era gerado, agora ele passa a ter 60 meses, ou seja, 5 anos, dando mais possibilidade também para esse consumidor planejar melhor o seu consumo e se valer dessa energia que ele gerou e injetou na rede. Agora, uma das alterações mais importantes que a gente teve de fato nessa revisão foi a adição de 2 novas modalidades de compartilhamento de crédito. A gente já tinha 2 modalidades antes. Uma que era a geração junto à carga, ou seja, eu tenho um sistema e o meu sistema está instalado exatamente na unidade consumidora em que eu vou consumir a energia que o sistema produz e os créditos de energia que esse sistema produz. A segunda modalidade, que também a gente já tinha desde 2012, é o que a gente chama de autoconsumo remoto, que é o quê? Eu tenho este sistema que está instalado nessa unidade consumidora, mas a energia produzida por ele, os créditos dessa energia, vão poder ser usados nessa unidade consumidora, mas também em outra unidade consumidora que pertence a mim. Por isso que é um autoconsumo, mas remoto. Ele está um pouco mais distante de onde a usina está instalada. A terceira modalidade de créditos, de compensação de créditos que veio a partir de 2015 é o que a gente chama de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, que a gente apelida carinhosamente de EMUC. O EMUC, ele é popularmente conhecido como geração em condomínio. O que é isso? É exatamente a possibilidade de prédios, conjuntos condominiais, sejam residenciais ou comerciais, horizontais ou verticais,
tem de usar a área comum daquele empreendimento, daquele condomínio, instalar um sistema para geração própria e compartilhar a energia produzida por aquele sistema entre todos os condôminos que estão dentro daquela área. E a quarta modalidade que a gente tem, que está ficando a queridinha do momento, é a modalidade que a gente chama de geração compartilhada. Na geração compartilhada, a gente tem uma permissão de que consumidores que não têm nenhuma relação necessariamente entre si, ou seja, diferente do EMUC, eles não estão dividindo uma mesma área, eles se reúnam em uma cooperativa, se for para pessoas físicas, ou em um consórcio, se for para pessoas jurídicas, e eles compartilhem os créditos de energia provenientes de uma única usina de energia renovável. Essa usina, ela tem que estar na titularidade da cooperativa ou do consórcio, e ela pode estar ou instalada junto à carga, ou seja, por exemplo, na sede da cooperativa ou na sede do consórcio, ou ela pode estar instalada numa área remota também, desde que essa área também esteja na titularidade ou da cooperativa ou do consórcio, porque essas são as pessoas jurídicas que reúnem todos esses consumidores e permitem que eles troquem entre a usina e as suas unidades esses créditos que são gerados. Então essas são algumas das alterações mais importantes que a Resolução 687 trouxe. Depois disso, 2 anos depois, em 2017, a gente teve o terceiro processo de revisão, que foi essa outra revisão que eu também costumo dizer que foi extraordinária, porque ela não estava prevista desde o começo. Em 2017 veio a Resolução 786, e essa revisão veio por quê? Porque a ANEEL começou a perceber um movimento dos agentes de mercado de pegar usinas que existiam já antes, que já tinham sido amortizadas, ou seja, o investimento feito nelas já tinha sido pago, essas usinas já operavam, por exemplo, no Mercado Livre, e migrar essas usinas de volta para o mercado cativo para que elas pudessem ser usadas para gerar créditos, ou seja, para participar do sistema de compensação de energia elétrica. Só que isso não é o que a agência queria quando ela trouxe a Resolução 482. Um dos objetivos da Resolução 482 era permitir a adição de nova capacidade ao sistema brasileiro, à matriz energética brasileira. E quando a gente migra usinas de um sistema para o outro, a gente não está adicionando nova capacidade. A gente está simplesmente fazendo um jogo de brincar de peças. Então, o principal ponto que veio com a Resolução 786 em 2017 foi proibir a migração de empreendimentos que já tinham uma outorga, uma concessão, ou já tinham feito um pedido de outorga ou concessão para atuar nesses ambientes mais livres, de participar desse ambiente regulado, que é o ambiente para o qual a possibilidade do sistema de compensação de energia elétrica existe. E aí, além disso, a ANEEL aproveitou que estava acontecendo essa revisão, que tinha havido já essa vedação, e fez uma coisa bastante importante para equiparação das fontes. Ela igualou os limites de potência. Porque se em 2015 a gente teve o limite de potência passando de 1 para 5 mega para a maioria das fontes, esse limite tinha aumentado somente de 1 para 3 megas para as fontes hidráulicas, para as fontes hídricas. E aí lá em 2017, então, a ANEEL decidiu equiparar o limite de 5 mega de potência máxima permitida para participar do sistema de compensação para todas as fontes. Bem, é isso aí. Já que a gente fez esse histórico, então, relembramos tudo o que a gente aconteceu até hoje do ponto de vista de regulação, vamos falar um pouco de outro assunto que também é regra, mas que é uma regra feita por outro agente muito importante que a gente tem no Brasil. O ICMS, gente, é um dos temas que mais gera dúvida das empresas, dos empreendedores que estão atuando no setor da geração distribuída. Como é que funciona, então? Vamos falar um pouquinho só de como é que o ICMS é regulado no Brasil, para a gente poder entender um pouco do que a gente vive no nosso dia a dia de setor. Primeira coisa que é importante a gente falar é, quem define o ICMS, gente, não é a ANEEL e não é o governo federal. O ICMS é um imposto estadual e, na verdade, não é só um imposto estadual, é a maior fonte de arrecadação que os estados brasileiros têm hoje. Exatamente porque o ICMS é tão importante para os estados, é que tudo que vem de ICMS tem que ser decidido de forma colegiada por esses estados, ou seja, se um estado quiser fazer uma política de isenção de ICMS, de incentivo, de benefício, ele precisa que os outros estados concordem que ele faça essa política, mesmo que os outros não queiram fazer a política também. Por que isso veio? Isso foi uma determinação da nossa Constituição da República lá de 1988 para evitar que o ICMS fosse usado como um mecanismo de guerra fiscal entre os estados. Ou seja, vou dar um incentivo aqui para atrair mais gente, para atrair mais empresa, mais setor produtivo para o meu estado e tirar do outro.
Essas decisões colegiadas, elas são tomadas num órgão que a gente chama de CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. O CONFAZ, ele é presidido pelo antigo ministro da Fazenda, agora ministro da Economia, e as cadeiras dele são ocupadas pelos secretários da Fazenda de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. E aí, juntos, eles tomam essa decisão. Quando a Resolução 482 da ANEEL veio lá em 2012, o CONFAZ se reuniu e decidiu o quê? Que nas operações de troca de energia, ou seja, quando o brasileiro gerava a própria energia dele e injetava na rede elétrica, essa operação era cabível de pagamento de ICMS, ou seja, houve um entendimento dos estados de que havia ali um fato gerador para a cobrança do ICMS. E aí, então, de 2012 até 2015, o ICMS era cobrado na conta de luz do brasileiro. Né? O que significa isso em termos práticos, gente? Que 1 kWh que você gera com o sistema ou que o seu cliente gera com o sistema de micro-mini geração, quando existe a cobrança do ICMS, ele vale menos em reais do que 1 kWh que você consome da rede. E a diferença entre esses 2 kW, entre o valor desses 2 kW, vai gerar um residual para você pagar na conta. Este residual é exatamente o valor do tributo que está incidindo ali. E aí, por que eu falei que isso foi cobrado até 2015? Porque em abril de 2015, o CONFAZ novamente se reuniu e editou o Convênio 16, Convênio 16 de 2015. Nesse convênio, os estados permitiram que aqueles interessados concedessem a isenção do ICMS nessas operações de micro-mini geração de energia. E aí, de 2015 até o meio de 2018, mais ou menos, a gente teve um trabalho muito forte das associações setoriais para conseguir que os estados aderissem a este convênio, então fossem fazendo a adesão e garantindo essa isenção. O mapa que vocês estão vendo aqui do lado mostra os convênios específicos pelos quais houve a adesão de cada estado. Hoje, no Brasil, todos os estados já aderiram ao Convênio 16 de 2015 do ICMS, mas nem todos regulamentaram. O que isso significa? Que para a política tributária estadual existe uma regra. Então, além do estado aderir ao convênio do CONFAZ, que é um nível macro, é um convênio nacional, ele precisa também regulamentar este convênio da perspectiva local. Esta regulamentação ainda não veio para o estado de Santa Catarina, então lá o consumidor ele ainda não consegue perceber a existência deste benefício. Dito isso, vamos passar então para o nosso terceiro tema de hoje, que é falar da tarifa branca, que é o que eu comentei com vocês, que é outro tema super atual. A tarifa branca é uma modalidade tarifária que foi criada pela ANEEL em 2017 e começou a vigorar em janeiro de 2018. Basicamente, como é que funciona a tarifa branca? Um consumidor hoje de baixa tensão, vocês lembram, né? O consumidor de baixa tensão é o consumidor gente como a gente. Um consumidor de baixa tensão, ele paga um valor único em reais por quilowatt-hora, não importa a hora do dia em que ele consuma a energia. Um consumidor de média tensão, por outro lado, ele paga um valor da energia, ou seja, um valor em reais por quilowatt-hora que varia dependendo da hora do dia que ele consome. Então, na média tensão, se este consumidor consome energia num horário de ponta, que pra gente seria tipo um horário de pico, ele paga uma energia mais cara. Por que ele paga uma energia mais cara? Porque neste momento custa mais para o setor produzir aquela energia, porque a demanda é muito alta, e custa mais para a distribuidora entregar aquela energia, porque a demanda também é muito alta. Então, a gente pode pensar que é como se fosse um congestionamento na rede de distribuição. E aí o governo quer desestimular que haja este consumo. Então ele estabelece uma tarifa mais cara para evitar que este consumidor de média tensão, que são consumidores que já têm um volume de consumo muito maior, consumam naquela hora. A tarifa de branca, ela objetiva criar um sistema bastante similar para esses consumidores de baixa tensão. Então como é que funciona? Da seguinte forma, essa linha azul que vocês estão vendo aqui no slide, ela mostra mais ou menos qual seria o patamar da sua tarifa hoje. O consumidor de baixa tensão que quiser aderir à tarifa branca, ele vai passar a ter 3 valores de quilowatt-hora que ele pode pagar pela energia consumida. E depende da hora em que ele vai consumir essa energia.
Então, a maior parte do dia dele, ele vai pagar uma tarifa que a gente chama de tarifa branca, então um patamar branco, que é uma tarifa mais ou menos 20% mais baixa do que a tarifa que ele paga hoje, que é única. Por outro lado, se este consumidor consumir energia no horário intermediário, que são 2 horas por dia, ou no horário pico, que são 3 horas por dia, a tarifa dele vai ser bem mais alta do que essa tarifa única que hoje ele paga, que é a tarifa convencional. Qual que é o objetivo da ANEEL em fazer isso, gente? Na verdade, são 2 objetivos, né? O primeiro é começar a criar neste consumidor mais consciência sobre o setor elétrico, mais consciência sobre como o nosso consumo impacta as decisões do setor elétrico. E como é que ela faz isso, né? Ela faz isso dando para este consumidor o que a gente chama de sinal de preço, ou seja, impactando no bolso dele, né, mostrando que as decisões dele têm um impacto no setor elétrico, criando um impacto no bolso dele por uma tarifa que é diferenciada, então que vai permitir ele ou economizar muito ou gastar mais na conta de luz. E o segundo motivo, né, é exatamente começar a educar este consumidor de baixa tensão para a eventualidade, né, num futuro em que todos nós podemos passar a ser tarifados dessa forma, com tarifas de preços diferenciados. Então, hoje, gente, a adesão à tarifa branca, ela é voluntária. Como eu disse para vocês, essa modalidade tarifária começou lá em 2018. Em 2018, todo mundo que consumia mais de 500 kWh por mês, numa média anual, podia aderir à tarifa branca. A partir de janeiro de 2019, então, agora, todo mundo que consome mais de 250 kWh por mês já pode aderir à tarifa branca. E a partir de janeiro do ano que vem, todo mundo que consumir qualquer nível de consumo na baixa tensão vai poder aderir à tarifa branca. A adesão à tarifa branca, ela é gratuita. A troca de relógio, ou seja, você vai ter que trocar o seu relógio se o seu relógio for daqueles bem antigos, analógicos, sabe? Que fica o ponteirinho girando assim. Se você tiver esse tipo de relógio, você vai ter que trocar por um relógio que é digital. Qual que é a diferença? Esse relógio digital, ele vai marcar não só quanto você consome, mas que hora você está consumindo, que é uma coisa que o nosso relógio analógico hoje não faz. A troca desse relógio para tarifa branca, quem arca com ela é a distribuidora de energia, é a concessionária. Então, é a distribuidora que te atende. A concessionária tem um prazo de 30 dias para instalar esse novo medidor. E aí tem um ponto que é super importante a gente lembrar, do ponto de vista do consumidor. Se o consumidor adere à tarifa branca, ele pode escolher voltar para o sistema de tarifação antigo. A ANEEL permite isso exatamente por quê? Porque a maioria de nós não tem tanta noção do nosso perfil de consumo. Então pode ser que a gente faça a adesão para a tarifa branca achando que vai ser uma coisa positiva e no final das contas a gente seja surpreendido com uma conta mais cara. Então, para ajudar o consumidor a ter esse nível de consciência maior, a ANEEL permite que a gente volte para o sistema de tarifação antigo. E um outro ponto que é muito importante a gente ficar atento, sobretudo se você é um empreendedor do setor elétrico ou se você é um consumidor que está pensando em gerar sua própria energia ou que já gera sua própria energia, é que se você adere à tarifa branca, a maior parte do dia você vai ter uma tarifa que é mais baixa do que a sua tarifa atual. E a maior parte desse dia, ou seja, o horário em que você vai pagar a tarifa mais barata é exatamente o horário em que o seu sistema fotovoltaico vai estar produzindo energia, que é quando tem sol. O que isso significa? Que se você migra para essa modalidade tarifária, ou se o seu cliente migra para essa modalidade tarifária, isso pode impactar o tempo de retorno que ele vai ter no sistema dele. Esse tempo pode ficar um pouco mais longo, porque ele vai estar gerando energia para compensar uma tarifa que é mais baixa. Beleza, gente? Aqui também nesse slide vocês podem ver como é que funcionam esses diferentes horários para tarifação nas principais distribuidoras que a gente tem no país. Fica para consulta de vocês. Dito isso, já que a gente está falando de temas atuais, vamos falar do tema queridinho do momento, que é a revisão da Resolução 482. Se você trabalha no setor desde o começo, você vai perceber que de forma muito constante a gente está discutindo revisões da Resolução 482. E aí, gente, eu já quero deixar uma dica, que é para ninguém cometer gafe quando estiver falando de regulamentação ou de resolução do setor. Apesar das várias alterações que a gente já passou, a resolução vigente continua sendo a 482. As outras resoluções só alteraram, mas elas não substituíram. Então, o certo continua sendo falar de resolução 482. Por que uma coisa que é muito importante a gente lembrar? Esta revisão é uma revisão
né, dentro daquelas minhas classificações, que seria uma revisão ordinária. Desde 2015, a gente sabe que essa resolução vai vir, que essa nova resolução, que esta revisão vai acontecer. Este processo foi previsto já no voto do diretor que aprovou a resolução 687 em 2015. Então, isso não é uma novidade para a gente. Como eu comentei com vocês, todo o processo de revisão de resolução da ANEEL segue um trâmite estabelecido pela agência. Esse trâmite tem 4 etapas. Então, primeiro é aberta uma consulta pública. Nessa consulta pública, a ANEEL publica uma nota explicando um pouco do porquê que ela está abrindo aquela revisão e convidando o setor, convidando a sociedade civil a fornecer informações para que ela possa ser subsidiada no processo de decidir quais mudanças vão ou não vão ser implementadas. Esta primeira etapa, quando o assunto é a revisão da Resolução 482, aconteceu no primeiro semestre de 2018. A segunda etapa de processos de revisão é a gente abrir ou publicar, né, a análise de impacto regulatório, que a gente chama de AIR. A função da AIR é a ANEEL apresentar também para o setor e para a sociedade quais são as alterações que ela está pensando em fazer e como essas alterações vão impactar de forma positiva ou negativa aquele segmento que está abrangido por aquela resolução. Esta é a segunda etapa e junto com a publicação da análise de impacto regulatório, a ANEEL também sempre convida o setor a participar de uma audiência pública, em geral presencial, que ela costuma revezar aí entre o sendo São Paulo ou Brasília, mas isso sempre é avisado com bastante antecedência. A audiência pública é a oportunidade que os participantes e os interessados nesse processo têm de ir até a frente da diretoria da ANEEL e levar as suas contribuições cara a cara. Gente, é muito importante todo mundo se mobilizar para participar desse processo. Formalmente, a segunda etapa do processo de revisão da Resolução 482 só deve ser aberta no finalzinho de janeiro. Só que a gente já teve, de certa forma, um spoiler do que está pela frente, que é o que a gente vai falar aí no próximo slide. A terceira etapa de todo o processo de revisão, gente, é exatamente a gente abrir uma audiência pública para convidar as pessoas a participarem, a comentarem o texto. Então, se na primeira audiência pública as pessoas comentam a análise de impacto regulatório, nessa segunda audiência pública, a gente comenta texto, ou seja, é minuta, é rascunho da nova resolução para comentar vírgula, para comentar troca de palavra, evitar que tenha equívocos, coisas dessa forma. E a quarta etapa do processo de revisão já é a publicação da nova resolução. Esse calendário que vocês estão vendo, gente, é o calendário que foi publicado pela ANEEL quando ela divulgou a consulta pública, quando ela abriu a consulta pública no primeiro semestre de 2018. Só que esse calendário já está atrasado, porque por eles vocês percebem que a análise de impacto regulatório deveria ter sido publicada no segundo semestre de 2018, mas ela não foi. E aí, então, só para vocês entenderem, né, o que a ANEEL tem usado também como justificativa para trazer essas alterações que a gente vai ver nos próximos slides. O fato de que, lá em 2015, quando a gente estava tendo o processo de revisão da 687, a ANEEL fez uma projeção do quanto a geração distribuída pelo sistema de compensação ia crescer no país. E o que a ANEEL percebeu quando ela estava elaborando a nota técnica da consulta pública no primeiro semestre de 2018 é que, em termos de potência instalada, a gente já tem muito mais potência instalada, então 68% a mais do que tinha sido projetado. Mas aí, gente, é importante a gente ficar atento a uma questão super importante, que é o quê? Apesar de em potência instalada a gente ter mais sistemas instalados, em número de unidades consumidoras que participam de fato desse sistema, que tem um sistema próprio, a gente ainda está abaixo do que foi estimado pela ANEEL. E aí, a gente tem que lembrar também que um dos grandes objetivos da ANEEL com a Resolução 482 é permitir a democratização do acesso das energias renováveis aos brasileiros. Então, se a gente tem essa democratização em mente, a gente não pode só considerar potência, a gente também tem que considerar o número de unidades consumidoras que estão sendo atendidas por esse sistema. Então, vamos lá, né? O que em fato está sendo discutido? Lá em 2015, novembro de 2015, quando a gente teve a determinação de que
até dezembro de 2019 seria publicada uma resolução nova, também foi dito o seguinte: o processo de revisão que levaria a esta nova resolução teria, sobretudo, um enfoque econômico. Era exatamente para garantir que para garantir que ao longo destes anos fosse mantido o equilíbrio econômico-financeiro entre todas as partes envolvidas. Poxa, Bárbara, mas por que esse equilíbrio econômico não está sendo mantido, né? Ou por que a ANEEL acha, porque a gente ainda não tem evidências de que não está, que esse equilíbrio não está sendo mantido? Pelo seguinte fato: quando a gente está um consumidor de baixa tensão, esse consumidor enxerga uma tarifa única, ou seja, a gente enxerga um valor único em reais por quilowatt-hora. Só que esse valor único, ele engloba algumas componentes. As componentes macros são a TE, a tarifa de energia, e a TUSD, a tarifa de uso do sistema de distribuição. Se a gente quebrar essas duas componentes macro, a gente vai perceber que dentro delas a gente tem 6 outras componentes. Então, na TUSD, a gente tem o transporte fio A. Que é transporte fio A? É o transporte equivalente à transmissão, ou seja, remunera as transmissoras. O transporte fio B, que é o transporte da distribuição, remunera as distribuidoras. Os encargos do sistema, nas parcelas de encargos, gente, tanto da TUSD quanto da TE, é que vão sendo colocados os subsídios setoriais e outras cobranças que são feitas no setor elétrico. E as perdas técnicas e não técnicas. E aí, na TE, a gente tem a energia, que é a parcela referente à compra de energia que atende a gente mesmo, e também encargos, que são aí, compõem esses subsídios e outras cobranças que vão para dentro. Como na baixa tensão esse consumidor enxerga um valor único em reais por quilowatt-hora, quando a gente gera a nossa própria energia, a gente compensa a integralidade desses elementos. Ou seja, a gente compensa energia, a gente compensa encargos, perdas, e a gente compensa também transporte desse material. O que as distribuidoras alegam, e é importante a gente frisar essa palavra, alegam por aí? Que neste processo elas estão sofrendo prejuízos porque elas deixaram de ser remuneradas pela rede, ou seja, o investimento que elas fizeram na rede que transporta a energia de um lugar para o outro deixa de ser remunerado pelo consumidor que gera a sua própria energia. Só que aí a gente precisa lembrar de alguns elementos antes da gente acolher esse tipo de afirmação como uma verdade absoluta. Por exemplo, todo consumidor continua pagando o custo de disponibilidade. O que é o custo de disponibilidade? Popularmente, a gente chama ele de taxa mínima. A taxa mínima é o valor que você sempre paga na sua conta de luz e que impede com que, não importa o que você faça, ela nunca chegue a zero. Essa taxa a gente paga exatamente pela disponibilidade do serviço de distribuição da concessionária de energia, da distribuidora. Ou seja, se você gerar ou não a sua própria energia, você sempre vai pagar isso. E o que é pior, gente, se você gera a sua própria energia e você injeta a energia da rede da distribuidora, você corre o risco de pagar este custo 2 vezes, porque ele vai compensar os seus créditos e você ainda vai ter que pagar isso. Além disso, por exemplo, a gente sabe que a geração distribuída, ela traz enormes benefícios para o setor elétrico. Por que ela traz esses benefícios? Porque a gente está agregando geração perto dos centros de consumo, então perto de onde o sistema mais precisa, a rede mais precisa. Esses benefícios, gente, eles fazem com que investimentos em linhas de distribuição sejam postergados, ele faz com que a gente tenha mais geração de emprego, ele faz com que a gente tenha mais estabilidade do fornecimento de energia na área em que você tem essa concentração. E tudo isso precisa ser levado em conta na hora que a gente diz que há ou não um prejuízo. Dito isso, vamos conhecer então quais são as alternativas que a ANEEL está trazendo para este modelo. São 6 alternativas, gente. Na alternativa 0, o sistema de compensação permanece como é hoje, ou seja, se você gera 1 kWh, ele vai compensar o equivalente em reais exatamente àquele kWh, a integralidade dele. A gente continua compensando todas as componentes. A partir da alternativa 1 até a alternativa 5, a gente vai perdendo componentes dessa compensação. Então, na alternativa 1, a gente perde o fio B da distribuição. Na alternativa 2, a gente perde o fio da distribuição, que é o B, e o fio da transmissão, que é o A. Na alternativa 3, a gente perde esses 2 fios mais encargos. Na 4, a gente perde a TUSD inteira. E na 5, a gente perde a TUSD inteira mais a parcela de encargos da tarifa de energia.
Ou seja, a gente percebe que as alternativas trazidas pela ANEEL variam em grau de severidade para a geração distribuída. Apesar da gente ainda não ter oficialmente aberto a segunda etapa deste processo de revisão, a gente já tem uma prévia do que vai ser essa análise de impacto regulatório. Por que eu estou chamando isso de prévia, gente? Porque até ser oficialmente publicado pela ANEEL, o material pode mudar. Então, pode ser que a ANEEL, apesar de já ter anexado este documento no processo de revisão, faça alguma alteração porque ele ainda não foi oficialmente publicado. Mas vamos ver então o que essa prévia diz pra gente. Nessa prévia, a gente estabelece duas formas diferentes de compensação. Então, uma para compensação que acontece junto à carga, ou seja, quando o sistema está instalado junto à carga que vai ser consumido, quando toda a energia e todos os créditos produzidos por esse sistema forem ser compensados naquele local em que ele está instalado, a gente tem uma forma de mudança desse sistema, que é o quê? Quando a gente atingir no país uma potência instalada total para geração distribuída, não só para geração distribuída fotovoltaica, tá, gente? Para todas as fontes, de 3,33 gigas, a gente vai deixar de compensar integralmente e vai passar a compensar a tarifa descontado o fio B, que é o fio da distribuição. Na geração junto à carga, quando a gente atingir 3,36 gigas conectados à rede, a gente deixa de compensar tudo e passaria a compensar somente o fio B. Quem que é esse agente? São os consumidores que entrarem depois da mudança, depois desse gatilho de potência. Quem já estava conectado mantém a forma de compensação como é. E aí, a segunda forma foi para as compensações remotas, ou seja, quando parte da energia produzida pelo sistema é usada em outras unidades consumidoras. E aí, gente, para compensação remota, a gente passa a ter dois gatilhos de mudança previstos. O primeiro, quando a gente atingir 1,25 GB de potência conectada. Quando a gente atingir este gatilho, quem entrar depois dele, só para reforçar esse ponto, deixa de compensar toda a tarifa, para compensar a tarifa menos o fio B, ou seja, a gente deixa de compensar o fio B da TUSD. E aí o segundo gatilho é quando a gente atingir a marca de capacidade instalada de 2,13 GB. Quando a gente atingir esta marca, a gente vai ter um segundo gatilho e a regra muda de novo. E aí a gente vai deixar de compensar não só o fio B, mas também o fio A e os encargos. Ou seja, gente, a gente passa assim a perder uma parte significativa da tarifa, entre 35% e 40%. É um impacto bastante grande e é por isso, gente, que é extremamente importante que vocês participem, que vocês se mobilizem junto com a gente para acompanhar de perto esse processo de revisão, para participar da audiência pública e para submeter as suas contribuições. A gente precisa, garantir que haja um processo de diálogo transparente, um processo de diálogo inclusivo com toda a sociedade, mas a gente precisa, acima disso, garantir que todos os benefícios da geração distribuídas estão sendo efetivamente levados em conta na hora de decidir se o sistema de compensação vai mudar ou não, quando ele vai mudar e para qual alternativa ele vai mudar. Gente, eu queria agora agradecer vocês por terem ficado com a gente até o final desse vídeo. Este é o 5º capítulo do Greener Talks e já fica o convite para vocês baixarem o material complementar para vocês poderem estudar um pouquinho mais do que a gente falou. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. E fica também o convite para vocês assistirem o próximo capítulo, que a gente vai falar de tributação na conta de luz. Obrigada, gente!